Bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje o foco é um texto antigo e, vamos dizer, bem denso. Êxodo capítulo 21. Oi, pessoal. Sim, um texto que gera bastante discussão. A gente vai usar aqui o texto da Nova Versão Internacional, a NVI, e também alguns comentários bem bacanas. Isso, como o do Maná Online, Jornada Bíblica. E o comentário bíblico adventista, que tem aquela comparação que eu acho fascinante com o Código de Hammurabi. Super relevante essa comparação, né? Com certeza. E a nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco essas leis civis antigas. Exato. Não é só ler o que está escrito, mas tentar entender o porquê daquilo naquele contexto específico, né? E ver que princípios sobre justiça, sobre valor humano, a gente consegue tirar dali, mesmo que algumas coisas pareçam estranhas para nós hoje. Perfeito. Vamos lá, então? Certo. Então, para começar, acho que a palavra-chave é contexto, né? O que os especialistas chamam de exegese. Fundamental. Pensa só, os hebreus tinham acabado de sair do Egito, uma cultura completamente diferente. E isso faz diferença para entender essas leis. Toda a diferença. A exegese ajuda a gente a sacar que práticas como servidão, que não é exatamente a nossa ideia de escravidão moderna, né? Certo. Vingança familiar, poligamia, isso fazia parte do mundo deles, era a paisagem cultural. Entendi. Deus não chegou e mudou tudo de uma vez. Não, a ideia que os comentários trazem é que Deus encontrou o povo ali, naquela realidade, e iniciou um processo. Foi gradual. Essas leis de Êxodo 21, elas vêm para regulamentar essas práticas, para limitar os abusos, sabe? Para introduzir um pouco mais de humanidade. Faz sentido. É o que chamam de revelação progressiva. Exatamente. Deus trabalhando dentro da cultura para elevá-la aos poucos. Interessante. E o capítulo começa justamente falando de servos hebreus. 6 anos de serviço, liberdade no 7º, sem custo. Isso já soa bem diferente, né? Muito diferente da escravidão perpétua e brutal que a gente geralmente associa à antiguidade. Pois é. Era um sistema, assim, bem distinto. Muitas vezes era por causa de dívidas. E o mais importante, tinha direitos. Direitos como assim? Proteção contra maus tratos sérios. Por exemplo, se um senhor machucasse gravemente um servo, o servo saía livre. Isso é forte? Nossa, realmente. Tinham direito ao descanso semanal, o sábado. E a própria lei às vezes se refere ao servo como irmão. Isso mostra um reconhecimento de dignidade que não era comum. E aquela parte de furar a orelha do servo que não quisesse ir embora, isso parece meio, sei lá, pesado? É um símbolo forte, né? Mas era feito publicamente, perante juízes. A orelha furada na porta significava uma escolha. Uma escolha. Sim, uma escolha voluntária de ficar ligado àquela casa, geralmente por afeto ao senhor, a família que ele tinha formado ali. Ah, entendi. Não era uma imposição pura e simples. Não. E o termo para sempre que aparece aí, o olam em hebraico, nesse contexto indica um tempo longo, provavelmente a vida toda do servo, não uma eternidade literal. Faz mais sentido assim. E tinha regras específicas para proteger mulheres servas também, garantindo direitos como esposa secundária ou como filha. Bom, saindo um pouco da servidão, o texto entra em outra área complicada. Violência. Lesões. E aí vem a famosa lei do olho por olho. Ah, a lei de talhão. Um ponto crucial aqui é a diferença que a lei fazia entre matar alguém de propósito e matar sem querer. Certo. Homicídio doloso e culposo, como a gente diria hoje. Mais ou menos isso. Se fosse intencional, a pena era capital. Mas se fosse acidental, sem querer, existiam as cidades de refúgio. Cidades de refúgio, para quê? Para proteger o homicida involuntário do vingador do sangue, que era um parente da vítima buscando vingança. Era uma forma de garantir um julgamento justo e evitar vingança desmedida. Interessante. E o olho por olho, dente por dente, era literal? Olha, na maioria dos casos, provavelmente não. Era mais um princípio legal. A ideia era garantir que a punição ou a compensação fosse proporcional ao dano. Ah, então era para limitar a vingança. Tipo, não mais que um olho por um olho. Exatamente. Era para evitar aquela escalada de violência, sabe? Estabelecer um padrão de justiça equivalente. Era algo comum nas leis da época no Oriente Médio. Entendi. E o texto também pega pesado com quem agredia ou até amaldiçoava os pais, né? E com sequestro.
pena de morte para esses casos? Isso mostra o valor que se dava à estrutura familiar e à ordem social. Eram ofensas gravíssimas. E quando a lesão não era fatal? Aí o foco era outro: compensação. A lei previa que o agressor pagasse pelo tempo que a vítima ficou sem poder trabalhar e pelos custos médicos. A ideia era tentar restaurar a situação. Falando em restaurar, tem umas leis que parecem meio aleatórias. Bois que dão chifrada, poços abertos no meio do caminho. Parecem, né? Mas elas ilustram um princípio super importante: responsabilidade pela negligência. Ah, tipo, se você foi descuidado, a culpa é sua. Exato. Se você sabia que seu boi era perigoso, foi avisado e não prendeu o bicho, e ele matou alguém, o dono podia até ser morto ou pegar um resgate altíssimo. Uau! Mesma coisa se alguém cavasse um poço, deixasse aberto e um animal do vizinho caísse lá, tinha que indenizar. A mensagem é: descuido que causa dano aos outros é coisa séria para Deus. Certo. E isso nos leva àquela comparação com o Código de Hammurabi, que é ainda mais antigo, né? Da Babilônia. Isso. O comentário adventista traz essa comparação. É fascinante porque quando descobriram Hammurabi, lá no início do século XX, viram que leis super complexas já existiam muito antes do que se pensava. E tem coisas parecidas entre as leis de Moisés e as de Hammurabi. Sim, Leis sobre roubo, sobre lesões, sequestro. Há semelhanças que sugerem talvez uma base legal comum antiga na região. Quem sabe até tradições que vinham desde Abraão. mas o ponto principal são as diferenças, imagino. As diferenças são cruciais e reveladoras. Conta aí, quais as principais? Olha, no geral, as leis de Moisés são consideradas mais humanas, elas valorizam mais a vida humana, por exemplo. Como assim? Em Hammurabi, a pena variava muito dependendo da classe social. Ferir um nobre dava uma pena muito maior do que ferir um plebeu ou um escravo. Na lei mosaica, essa distinção de classe na aplicação da justiça é bem menos acentuada ou até inexistente, em muitos casos. Ah, interessante. Mais igualitária, de certa forma. De certa forma, sim, e protegia mais os servos, como a gente já falou. Outra coisa, a lei hebraica focava muito mais na restituição, devolver o que foi roubado, compensar o dano, do que na pena de morte para crimes contra a propriedade, que era bem comum em Hammurabi. Isso mostra uma ética diferente por trás, né? Com certeza, um foco diferente. Com Hammurabi, mostrando um lado mais humano. Como que a gente, hoje, olha para essas leis? É uma ótima pergunta. O que as fontes dos comentários sugerem é que essas leis foram um passo muito importante. Foram justas, até misericordiosas para aquele tempo e cultura. Mas não o ponto final. Não o ponto final. A revelação de Deus continuou. O Novo Testamento, por exemplo, com Jesus, traz uma ênfase muito maior no amor, na misericórdia, que vai além da justiça pura e simples do toma lá, dá cá. Mateus 5, as bem-aventuranças. Exato. Então, a reflexão que fica pra gente hoje é essa: como a gente equilibra a justiça e compaixão na nossa vida, na nossa sociedade? Como a gente age para proteger os mais vulneráveis? É uma análise profunda, né? Leis tão antigas, mas que levantam questões muito atuais sobre justiça, responsabilidade. E sobre como Deus parece trabalhar na história, né? De forma progressiva, se adaptando à nossa capacidade de entender e viver princípios mais elevados. Exatamente. E aí talvez fique uma última provocação para quem está ouvindo a gente pensar. Manda. Se aquelas leis lá atrás, incluindo a permissão, mesmo que regulada, de práticas como a servidão, refletiam uma adaptação cultural e uma revelação que era gradual, será que hoje, na nossa cultura, nas nossas leis, ou mesmo nos nossos costumes normais, não existem coisas que, apesar de aceitas, talvez ainda estejam desalinhadas com princípios divinos mais altos que a gente deveria estar buscando? Uma pergunta forte para a gente terminar. Fica aí a reflexão.